Paz do Senhor, irmãos? Amém, agora sim, glória a Deus. Vamos já retornar para darmos continuidade aos nossos trabalhos. Eu gostaria de chamar aqui o nosso pastor Jânio. Aleluia, glória a Deus. Paz do Senhor a todos. Olha, já estou animado para domingo também, hein? Que o domingo o negócio vai ficar mais quente ainda. Eu quero convidar aqui o nosso segundo período aqui, para o segundo período, o pastor Joelson Moabes. Quero convidá-lo para estar vindo ao púlpito. Pastor Joelson Moabes, irmãos, ele é ministro do Evangelho e também pastor, também na igreja Adna aqui em Cuiabá, professor de teologia, mestre em aconselhamento pastoral e diretor de educação cristã aqui na nossa igreja Adna, e também sociólogo. Os irmãos estão felizes pela presença dele aqui, da sua família, que diremos a ele? Bem-vindo, em nome de Jesus, pastor Joelson Moabes, com liberdade. Amém. Obrigado. Cumprimento os irmãos na paz do Senhor, amém? Uma honra, um prazer poder estar aqui. Como já disse o pastor Cassiano, é uma alegria poder participar, juntamente com o pastor Edson, tão experiente na área do ensino. Também o pastor Cassiano, temos aí o prazer e a amizade já de alguns anos. Durante uns 6 meses quase, eu ia quase que todo mês a Cáceres, quando tínhamos ali a turma de teologia. Foi muito bom o tempo que ali estávamos, e sempre é bom estarmos aqui com os irmãos e revermos e ouvirmos pessoas. E como até estava comentando ali atrás, juntamente com o pastor Jairo, da nossa comunicação, às vezes termos oportunidade de ouvir pastores de congregação, que normalmente às vezes vêm meio que corrido aqui na nossa reunião quadrimestral, para nós vermos a identidade dos nossos pastores lá no campo, e vermos que Deus usa pessoas tão diferentes quanto a minha pessoa, pastor Cassiano, pastor Talarico, para que o nome dele, que o reino dele seja engrandecido e alcançado nos mais longes e distantes lugares um do outro, mas com o mesmo princípio, com a mesma intenção, sempre tentando fazer com que o nome do Senhor venha a ser glorificado. E como já foi falado e está aí na tela para os irmãos, eu vou trazer um pouco para os irmãos sobre o discípulo e o seu comportamento. Nosso pastor começou ontem e apresentou a introdução, de quando Jesus apresentou o Sermão do Monte, e quase não entrou no seu assunto, que vai discutir mais tarde, a parte do caráter, que é uma parte muito importante. E o meu, além do que o pastor Cassiano falou aqui já com os irmãos, é um resultado do nosso caráter. O comportamento, a nossa vida com os irmãos é um resultado da transformação que Deus quer fazer dentro de nós. O assunto que eu vou falar com os irmãos é um pouquinho mais sério que até o do pastor Cassiano. Eu vou falar um pouquinho mais sério com os irmãos, mas foi Jesus quem falou, meus irmãos. Os irmãos notaram que as nossas artes aqui está quase tudo com a cor vermelha. É a intenção de os irmãos levarem em consideração que não é aqui a opinião do pastor Edivaldo, nosso pastor presidente, não é a opinião dos irmãos da EBD ou da Educação Cristã, ou mesmo a opinião do pastor A, do pastor B, do fulano de tal, mas nós estamos aqui comentando os princípios anunciados pelo Senhor Jesus. E quem tem aquela Bíblia com as letras vermelhas, nós estamos tratando aqui hoje tudo as escritas nas letras vermelhas, aquilo que Jesus Cristo nos ensinou, nos instruiu para passar para os irmãos. E o meu assunto, eu escolhi 3 comportamentos básicos para tratar com os irmãos. Claro que teria muitos outros, mas o nosso tempo, e eu vou usar apenas como linha de raciocínio o capítulo 7, vou focar no capítulo 7, por isso eu vou ler com os irmãos os primeiros 5 versículos, pode ser colocado aí na tela para nós, os primeiros 5 versículos do capítulo 7,
Aqui está o textual do que eu vou falar nesse primeiro momento, é isso que está aí na tela dos irmãos. Vou falar sobre julgamento, julgar, o perigo de julgar, criticar, como devemos agir e como devemos nos comportar, principalmente depois de termos o nosso caráter transformado por aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Mas pode colocar na versão NVT o texto de Mateus capítulo 7, do versículo 1 ao 5. Coloque aí para nós vamos estar lendo. Com a maior parte dos textos que eu vou estar falando com os irmãos, eu vou estar usando essa versão, nova versão transformadora, uma versão muito boa. Ela mantém-se bem próximo do original, numa linguagem mais nova. Não julguem para não serem julgados, pois vocês serão julgados pelo modo como julgam os outros. O padrão de medida que adotarem será usado para medi-los. Porque você se preocupa com o cisco no olho do seu amigo, enquanto há um tronco em seu próprio olho, disse Jesus. Como pode dizer ao seu amigo, deixe-me ajudá-lo, tirar o cisco de seu olho, se não consegue ver o tronco em seu próprio olho? E aí ele conclui no 5, hipócrita. Primeiro, livre-se do tronco em seu olho, e então você verá o suficiente, depois de ter a sua visão limpa, para tirar ou ajudar o seu irmão a tirar o cisco do seu olho. Esta é a base do texto que nós vamos tratar aqui com os irmãos, sobre o texto que, se os irmãos estiverem acompanhando na apostila, eu coloquei para os irmãos, bem dizer, quase tudo o assunto da maneira que eu vou falar. Eu escolhi colocar um texto de um pouco diferente. Eu coloquei mais quase que um estilo, um texto falado da ministração, para os irmãos acompanharem depois em suas casas. Mas este texto está aí explicado na revista dos irmãos, de Mateus 7, versículo 1. Não julgueis para que não sejais julgados, é dito por muitos estudiosos como um texto que já tem sido considerado mais conhecido entre muitas pessoas, principalmente aquelas que conhecem a verdade de Deus, mas não a obedecem, muito mais do que mesmo o texto do que o pastor Cassiano falou aqui, que o nosso pastor colocou lá na tela, né? Lá da escola, para evangelizar. O texto áureo, digamos assim, do Evangelho de João, e alguns até consideram da Bíblia, que é o texto que fala do amor de Deus. E a Bíblia diz no capítulo 12, 13, né, de 1 Coríntios, o capítulo do amor, que quem ama não julga de qualquer maneira, mas se preocupa com a vida do próximo. E muitas vezes nós somos muito focados nesta área de julgamento, e principalmente quando se fala de alguns princípios que a Bíblia não deixa sombra de dúvida, que a Bíblia toma um lado e diz, vocês precisam tomar um lado, porque quando você não toma um lado, você está tomando lado. E você precisa entender que tem algumas coisas que Jesus Cristo estava apresentando para o povo, que é necessário gerar mudança na nossa vida, principalmente esse comportamento que a grande maioria de nós temos. Nascemos influenciados pelo pecado por ele, precisamos deixar o Espírito nos moldar, mas acontece que quase sempre, com certeza a grande maioria de nós, ao entrarmos aqui ontem, ou até mesmo fomos influenciados muitas vezes pelo começo do assunto que o pastor começou a falar. Eu não vim aqui para aprender de geografia, o que eu quero saber de onde começa isso, onde Jesus Cristo estava. A gente muitas vezes temos o hábito de julgar, sem conhecer, sem pensar, quem esse pastor pensa que é, o que ele está falando. Nós temos o hábito às vezes de formarmos as nossas opiniões, sem saber, meus irmãos, que estamos aqui ouvindo palavras e conselhos, a interpretação, o comentário de dois grandes homens, não só na área eclesiástica. Temos aqui 2 doutores na sua área de ensino, e é muito bom, meus irmãos, quando nós temos aqui a oportunidade de termos 2 professores universitários
mostrar para nós como que aqueles que estão lá no meio daqueles que muitas vezes nós achamos que não conhecem nada de Deus, também pode nos influenciar e nos mostrar que é possível vivermos mesmo nesses lugares e termos a nossa vida moldada por esses princípios, porque quando ouvimos e falamos de alguns desses princípios que a palavra de Deus tem aqui, nós temos às vezes vontade de ficar em cima do muro quanto a algumas dessas questões, e queremos julgar da maneira errada, achando que muitas vezes não podemos tomar um lado e entender a importância de se posicionar como quem realmente somos, quem realmente o Senhor nos chamou para ser. Eu coloquei aqui na apostila de vocês, está aí, 3 tópicos que muitas vezes quando as pessoas ouvem falar, rapidamente eles já começam a dizer quem são vocês para nos julgar. Quando ouvimos falar, a homossexualidade é pecado, os homossexuais precisam se arrepender desse pecado para poder estar bem com Deus. Quando ouvimos alguém falar, todo sexo antes do casamento é errado, 2 pessoas que vivem juntas fora do casamento estão vivendo adultérios, nós começamos a dizer, mas não é bem assim. Nós começamos a querer julgar e dizer, quem te colocou na posição de juiz para me julgar? Quem te colocou nessa posição? E achamos que o que Jesus Cristo estava falando aqui é que nós nunca podemos julgar, ou que não devemos nos posicionar e entender que em certas ocasiões é importante vivermos e fazermos a diferença no mundo em que vivemos, sermos sal, sermos luz. Não basta apenas dizer que sou e que pertenço a esta igreja ou aquela, mas que o que? É preciso nos comportarmos e praticar os princípios que Jesus Cristo apresenta aqui no Sermão do Monte para os súditos do seu reino e que querem fazer parte. E como disse o pastor Cassiano aqui, não vai começar, já começou. O Senhor Jesus Cristo veio implantar e nos mostrar, e Ele estava tão interessado, eu acho muito isso lindo, que Deus no Antigo Testamento, Ele tentou o máximo apresentar usando os seus profetas, mas de repente a Bíblia diz que na plenitude dos tempos Ele resolve, Ele mesmo, vir, não mais falar, mas demonstrar, é assim. E aquilo que o pastor Cassiano falou que é muito interessante. Às vezes quando a gente fala de devocional, nós estamos muito preocupados, que tipo de leitura eu preciso fazer, a gente esquece que devocional é vida cotidiana, aquilo que vivemos, como vivemos, porque de nada adianta eu ler e eu não praticar, e eu não viver estes princípios na minha vida, e eu preciso realmente demonstrar por meio daquilo que Jesus Cristo nos mostrou que é possível vivermos, fazermos a diferença. E aí nós vamos ver que este princípio que nós usamos muitas vezes, que é necessário, mas também muito perigoso, que é a crítica e o julgamento do outro, nós vamos ver que é algo que é necessário, mas precisa ser feito com todo cuidado, porque podemos estar criticando, podemos estar julgando, sem reconhecermos a totalidade daquilo que é apresentado. E aí eu coloquei na revista, ao entendermos ou pensarmos, será que não devemos julgar? Como devemos nos colocar e dizer, quem é você para julgar a minha vida? Quem você pensa que você é? Nós não entendemos a questão, é certo ou não julgarmos as ações uns dos outros. No capítulo 7 de Mateus, na Bíblia Amplified, a Bíblia amplificada, em inglês e em português eles ainda não traduziram, eles vão traduzir para o português com certeza o mais rápido possível. Entre as linhas eles apresentam um pouco do que que tinha em mente o autor quando ele apresenta. E aí dentro dessa Bíblia, dentro da primeira aspa, vai estar dizendo assim, olha, isto não é uma proibição de julgamento e nem um mandamento de Jesus dizendo que não podemos usar a sabedoria divina, o bom senso, uma moral juntada com os princípios da palavra de Deus para podermos discernir o certo do errado e distinguir entre o que é moral, o que é imoral, e podermos viver e praticar as verdades
e as doutrinas apresentadas por Jesus, porque existem momentos em que não só é legítimo, mas é necessário fazermos julgamento. É necessário analisarmos as ações e até mesmo a vida de alguma pessoa, dependendo da ocasião, mas precisamos ter o grande cuidado de como nós vamos agir, porque Jesus Cristo está dizendo aqui que da maneira como nós julgamos, a medida em que nós usamos, é esta medida que as outras pessoas vão usar a nós, e principalmente que o próprio Deus há de nos julgar naquele grande dia, pelos meios e as maneiras e os pensamentos que nós tivemos contra muitas pessoas, e principalmente às vezes na igreja. Nós temos tanta facilidade de julgar e criticar os nossos líderes quando eles lançam novas campanhas, e depois, quando no futuro somos colocados naquela posição, temos dificuldade quando alguém vem nos criticar e não entendemos que apenas estamos colhendo aquilo que plantamos. Jesus Cristo está, como disse o pastor Caceiro aqui, fazendo anotação. Você falou isso mesmo? Olha, cuidado, hein? Eu vou usar isso contra você. Então preste atenção naquilo em que estamos falando. E o grande problema é que nós temos facilidade de esquecer rapidamente aquilo que falamos e aquilo que julgamos dos outros, e quando somos julgados, e aí eu coloquei aqui na revista, quer admitamos ou não, todos nós, em algum momento ou outro, ou até mesmo de tempo em tempo, estamos julgando pessoas, ações, locais, julgamos tem pessoas que não entram no restaurante, simplesmente pela fachada, e deixa de comer muita comida gostosa. E assim é muitas vezes o alimento que recebemos espiritual, quando achamos, e o nosso pastor Edivaldo fala muito isso, que só podem nos alimentar aquela pessoa que tem um português muito polido, e que tem o seu grau de estudo mais alto do que um termômetro de 100 graus, e achamos que uma pessoa que tem pouco conhecimento na área acadêmica não pode também nos dar instruções de vida e apresentar o Evangelho. E aí a pergunta, é certo ou não julgar as ações dos outros? E nós vamos ver aqui na revista que Jesus Cristo vai dizer que é vital termos o entendimento de que muitas vezes é necessário, e precisamos saber a nossa postura, porque este é uma grande falha, digamos assim, no comportamento de nós cristãos. Meus irmãos, isso acontece o tempo todo. Somos julgados muitas vezes pelo relógio que estamos usando, pela roupa que estamos usando, antes mesmo de termos a oportunidade. Para abrirmos a nossa boca, já estamos sendo passados num scanner. E Jesus Cristo nos apresenta aqui neste texto que eu vou ler com os irmãos, desses 5 versículos, 3 conselhos. E a princípio ele fala de um cuidado a ser observado. Nunca esquecermos que o crítico também enfrentará nos últimos dias o julgamento de Deus. Sabe, João capítulo 7, coloca para nós aí, versículo 24, olha o que Jesus Cristo diz, João 7, 24, não julguem de acordo com as aparências, mas julguem de maneira justa. Então ele está dizendo, olha, precisa fazer um julgamento. Quando ele diz aqui da maneira justa, ele diz, usando a maneira correta e necessária para se julgar, porque quando nós estamos julgando, a palavra julgar está aí na revista com aqueles irmãos, é pronunciar um julgamento ou expressar aprovação ou desaprovação ou uma crítica, é quase que sempre entendida, digamos, uma postura. Quando eu estou julgando alguém, eu estou numa postura de juiz, eu vou bater o martelo, eu aceito, eu não aceito. Muitas vezes nós vemos muitas coisas apontadas para nós, muitos dedos, e aí, como já diz aquela expressão, eu lembro, eu era pequeno, estava na escola, e sempre eu ouvia isso falar, os irmãos já devem ouvir falar, né? Que quando apontamos um dedo para alguém, esquecemos que tem 3 dedos muitas vezes apontando para nós.
E temos muitas pessoas nos olhando, e quando muitas vezes estamos apenas preocupados com a ação das outras pessoas. Jesus diz: não julgueis, no sentido de que não é errado julgar, mas você precisa entender a maneira e qual o padrão. É isso que Jesus diz, porque com a medida que você medir, com a maneira que você julgar, você vai acabar sendo julgado. Aqui mesmo, neste capítulo 7 que nós lemos até o versículo 5, no versículo 6, Jesus Cristo fala assim, somos instruídos a não jogar pérolas a porcos. Como que nós vamos saber quem é a pessoa que devemos ou não dar um conselho e um momento de falar? Quando você começa a julgar e a analisar a pessoa, e não simplesmente a pessoa em si. Quero ser muito cuidadoso nas minhas expressões, porque muitas vezes nós não apenas julgamos a pessoa, mas nós precisamos julgar as ações. Jesus Cristo disse: pelos frutos vocês conhecerão, porque eu não posso te julgar, eu não sei qual é o seu passado, mas uma vez que você tomou a decisão de fazer aquilo, eu posso julgar o porquê você escolheu aquilo, porque você já tomou a sua decisão e você já fez ela pública. E muitas vezes nós temos dificuldade de pessoas que vão a julgamento e dizem: olha, quem é você para dizer porque eu fiz isso? Não, eu não estou julgando você, mas eu estou julgando a sua ação de colocar uma arma na cabeça de alguém, pedir o celular dele, ou fazer isso, fazer aquilo. O que você fez está falando algo sobre aquilo que influencia você a tomar esta atitude ou não. E no primeiro capítulo de Coríntios, capítulo 5, versículo 3, o apóstolo Paulo, o grande apóstolo da graça, aquele que veio trazer para nós o entendimento do que Cristo fez por nós, mesmo sem merecermos, ele é muito bom para nós. Ele diz: olha, eu ouvi dizer que no meio da igreja de vocês existe um grande problema de fornicação. Existe um homem que está tendo relações com a mulher do seu pai. E aí, coloca para nós aí capítulo 5, versículo 3 e em diante de 1 Coríntios capítulo 5. Embora eu não esteja com vocês em pessoa, eu estou presente em espírito. E ele diz: e como se estivesse aí, já condenei as ações deste homem. Tem certas ações que nós precisamos reconhecer. E ele diz: olha, em nome do Senhor Jesus, eu espero que vocês convoquem uma reunião, porque eu estarei aí com vocês em meu espírito, e o poder de nosso Senhor Jesus Cristo também estará presente. O poder de Deus precisa estar com nós, para que vocês precisam entender que muitas vezes tem coisas que não somos nós que vamos fazer. Ele diz: entreguem, próximo versículo, entreguem esse homem a Satanás, para que o corpo dele seja punido e o espírito seja salvo no dia do Senhor. Muitas vezes nós temos dificuldade de entender muitos textos vistos, mas ele está dizendo: olha, tem certas coisas que vocês precisam entender, que vocês não vão dar conta, mas vocês precisam entregar esta pessoa nas mãos de Deus, ou tirá-lo do meio de vocês, porque ele pode estar influenciando outros, e vocês precisam tomar uma decisão. 1 João capítulo 4, versículo 1 em diante. Está aí na revista, eu acho, de vocês. Mas 1 João 4. Amados, não aceitem, não acreditem em todo espírito. Ele também está falando aqui de todas as pessoas, mas ponham à prova, para ter certeza de que o espírito dessa pessoa, aquele que vem sobre você, vem de Deus, porque há muitos falsos profetas no mundo. Seguinte: assim sabemos se eles têm o espírito de Deus. Todo espírito que reconhece que Jesus Cristo veio em corpo humano é de Deus, mas o espírito que não conhece a verdade, a espírito de Jesus, não é de Deus. Esse espírito é um espírito do anticristo. Ele diz: sobre o qual vocês ouviram que viria ao mundo, e de fato já está aqui. Tem muitos espíritos, muitas pessoas sendo influenciadas por uma força que não é espiritual, estão no nosso meio, simplesmente muitas vezes para causar divisões, e nós precisamos ter um cuidado de como observarmos, mas principalmente como vamos exercer esta crítica, porque é necessário fazer. Jesus Cristo disse que precisamos examinar o fruto das pessoas, porque pelo fruto, ele diz, vocês vão conhecer a natureza da árvore. Por isso que no capítulo 7, 24 de João, que eu disse para os irmãos, Jesus Cristo nos apresenta qual deve ser
a regra, ele está dizendo, a maneira justa é a maneira de Deus, a maneira que Deus nos deu exemplo, como Ele nos mostrou que precisamos agir. Capítulo 18 de Mateus, capítulo 15 a 18, eu não vou ler, os irmãos podem ler depois. Ele explica como que nós devemos tratar quando tem problema entre irmãos. Ele diz, olha, você vai primeiro, conversa com ele, mas precisa tomar essa atitude. Se o irmão não te ouve, você vai com 2 testemunhas. Depois você apresente à igreja, mas ele diz, mas não deixe de tratar esse caso. Precisa ser tratado. Então, do que Jesus está falando? Podemos criticar, não podemos agir? O que devemos fazer? Na verdade, Jesus Cristo estava falando para termos o cuidado dos motivos que nos influenciam a tomar esta atitude. Passei para frente, mas não era ainda o momento, só voltar ali. Olha só, aqui na revista eu coloquei para os irmãos, dizendo que o que Jesus Cristo condena é este espírito mal que muitas vezes temos em nós e não entendemos, que ainda somos influenciados por esta velha natureza. E a atitude que Jesus está condenando é quando estamos julgando por princípios que era de quando pertencíamos a este mundo. Ele diz, vocês não são mais do mundo, agora vocês estão em Cristo. Vocês precisam examinar a sua vida e entender o que o apóstolo Paulo disse em Colossenses capítulo 3, versículo 1. Vocês que agora estão ressuscitados com Cristo, comecem a pensar nas coisas que são de cima. Ajam com os princípios de Deus, não com os princípios humanos. Busque as coisas que são do alto, porque Ele vos instruirá como vocês devem andar. Romanos capítulo 10, capítulo 14, versículo 10, nos diz assim: por que você julga o outro irmão? Por que você o despreza? Lembre-se que um dia todos nós estaremos na presença do grande juiz no tribunal de Deus, e cada um daremos conta daquilo que fizemos durante a nossa vida diante do nosso Deus. Esse é o versículo 12 que eu acabei de ler. Precisamos entender que o Senhor irá julgar-nos com a mesma régua, com a mesma maneira que nós olhamos para as nossas pessoas. E aí o apóstolo Tiago, no capítulo 2 da sua carta, no versículo 13, ele diz assim, olha, não haverá misericórdia para quem não tiver misericórdia, mas se forem misericordiosos, haverá misericórdia quando forem julgados. Sabe aquele texto que nós cantamos quase sempre na nossa igreja e lemos muitas vezes, na hora da oferta? Porque nós gostamos muito e focamos muito na vida baseada na nossa finança. Nós dizemos assim, dê e vos será dada, boa medida, recalcada, sacudida, bota mais aí Jesus, e transbordante, porque eu quero muito dinheiro. Jesus estava falando aqui, sabe do que? De misericórdia. Jesus Cristo estava falando de bondade. Quanto mais bondade você tiver, quanto mais misericórdia você tiver do outro, mais você terá sobre sua vida. E quem vai fazer com que isso chegue sobre você é o próprio Senhor Jesus Cristo. Ele estava falando, você só colhe o que você planta. Não tem como plantar sementes de laranja e querer colher abacaxi. Você precisa cuidar das suas ações, como você age, porque na verdade, cada pessoa que você assiste e critica, tem uma ou duas, três, olhando para você e fazendo críticas tão duras, se não até mais severas do que a sua. Sabe, nós gostamos muito, o brasileiro gosta muito de falar das autoridades. Nós sabemos que temos ainda governo e muitas autoridades corruptas, sabemos, mas temos o hábito de falar do pessoal que está lá no Supremo, mas ninguém quer tomar uma cadeira e sentar lá e ter que bater o martelo e ter que tomar uma posição. Nós precisamos buscar do Senhor, entender e pedir a Ele que Ele nos instrua, e é isso que Jesus Cristo fez, quando chama as pessoas, ali no capítulo 5 de Mateus, quando Ele registra, para subirem aquele monte, e estarem lá, e ouvir Ele falar, como deve ser a atitude daquele que servem a Deus. E aí eu coloquei aí na revista, você tem aí, porque existem algumas boas razões, pela qual nós precisamos entender que é necessário fazermos julgamento muitas vezes. Nós precisamos entender, ou fazermos ou não fazermos.
Não critique porque você não conhece todos os fatos. Muitas vezes nós já queremos dar a crítica sem saber tudo o que aconteceu, ou tudo o que está acontecendo. Muitas vezes vemos uma criança na igreja muito ativa e já começamos a julgar o pai ou a mãe que não cuida daquela criança, mas não sabemos a dificuldade ou por que aquela criança age daquela maneira, quando muitas vezes, depois que descobrimos, é uma criança autista, é uma criança que tem esta síndrome, aquele problema, e aí nós ficamos com a cara no chão, temos dificuldades, porque já começamos a tomar o nosso julgamento sem conhecermos tudo o que está acontecendo. Como aquele senhor, dono de várias propriedades, que decidiu fazer uma visita a uma das suas lojas, e aí quando ele chega lá, começa a andar, pela loja, ele nota que tinha um jovem meio que preguiçoso, escorado na porta da entrada do escritório, não estava fazendo nada, simplesmente escorado com a mão no bolso. Ele chega perto dele e já fala assim meio que com raiva: quanto você recebe por semana para trabalhar aqui? Ou para trabalhar? Aí o jovem olhou meio que assustado e olha para ele e diz: $300 por semana. O patrão então tira a carteira do bolso, tira 3 notas de 100, dá para ele e diz: aqui está o seu pagamento, vá para casa, não precisa mais trabalhar, não volte mais. E aí ele nota que o gerente estava perto assim, e viu ele dando o dinheiro e acha estranha aquela situação, e aí ele diz assim: por que você está me olhando? Há quanto tempo faz que esse rapaz trabalha aqui para nós? Não, na verdade ele não trabalha, ele só veio fazer uma entrega aqui no escritório e estava esperando receber uma confirmação daquilo que ele veio fazer aqui no escritório. Muitas vezes nós tomamos uma atitude sem olhar, sem reconhecer, e às vezes pagamos um preço muito alto. Olha só, Jesus Cristo disse em 1 João capítulo 1, versículo 8 a 10: não julguem, porque todos nós falhamos e erramos com Deus, e todos nós pecamos. Ele disse: olha, precisamos entender no momento de julgar, que aquele que diz que não peca, ou não comete aquela falha, ele diz automaticamente já está pecando. Mas quando reconhecemos que não somos perfeitos, ele diz, e procuramos andar na luz como ele na luz está, ele vai nos dar graça para termos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo nos perdoará de todo o pecado. Não julgue porque você não conhece o conteúdo ou o coração daquela pessoa, o que está acontecendo, porque ele tomou aquela atitude. Então a gente tem que ter esse cuidado quando vamos criticar. Por quê? Porque ao fazê-lo, estamos tomando a posição de Deus. Jesus Cristo disse que ele nos chamou para entendermos a nossa posição, que é de sermos testemunha dele, e quando julgamos, precisamos julgar com os padrões dele, porque somos servos deles, e entendemos que diz no capítulo 14, versículo 4 de Romanos: quem são vocês para condenar os servos de outra pessoa? O Senhor deles julgará eles, se caíram ou se estão de pé, e com a ajuda de Deus, eles ficarão de pé e receberão a aprovação deles. Porque o que mais Deus quer é que nós entendamos que Ele quer que nós estejamos aprovado. E quando Ele nos permite muitas vezes passarmos por uma prova, é para que alguma coisa seja retirada da nossa vida. Como disse o Malaquias, Deus nos coloca no fogo para nos purificar, para que possamos brilhar mais, para que as pessoas possam ver Ele brilhando na nossa vida. Mas isso é muito difícil, por isso que o próximo tópico que eu botei aqui é um desafio que precisamos ouvir na nossa vida, que quando olho para a vida do meu irmão e as suas falhas, na verdade, estou cego para os meus problemas. Na verdade, a grande verdade é que nós temos o hábito, na grande maioria, de ver na vida dos outros aquilo que é a nossa própria falha. Nós olhamos para alguém e achamos que eles estão nos julgando ou estão nos condenando, porque quando ele está naquela posição, é o hábito que eu tenho de condenar ou de julgar alguém. Quando ele está falando algo, quando ele está fazendo algo, porque eu acho que todas as pessoas são como eu. Sabe, Jesus Cristo estava falando aqui, ele usa a palavra de tirar um cisco ou um argueiro, algo que é tão pequeno que está no olho do outro, e não conseguimos ver a trave que está no nosso olho. E aí ele estava falando algo que era quase impossível. A palavra trave aqui, que Jesus Cristo usa, é a palavra que era usada para a viga mestre de uma casa. Sabe, uma viga mestre que segura uma casa é uma viga muito grande.
E muitas vezes nós não conseguimos ver aquilo que é visto por todos na nossa vida, mas conseguimos examinar com uma lupa aquilo que está acontecendo na vida de outras pessoas, sabe? Quando olho para a sua vida e vejo suas falhas, estou de fato cego para a realidade do meu coração. Por exemplo, se meu coração fosse tão puro e santo quanto eu gostaria de acreditar, eu estaria não focado em criticar e condenar você, mas em amar e ajudar, e querer ver você sair dessa situação. O apóstolo Paulo, no capítulo 6 de Gálatas, ele disse assim: olha, se vocês ajudassem mais as pessoas na igreja, mais pessoas confessariam os seus pecados. Mas porque vocês estão muitas vezes julgando as pessoas têm dificuldade de trazer as suas falhas para alcançar ajuda. Por isso que ele diz: ajudem uns aos outros a carregar os seus fardos, e assim você estará cumprindo a lei de Cristo. E ele diz assim: cuidado, quem está em pé, para que não caia, porque no dia que você cair, eles vão fazer com você igual ou pior, porque você vai receber aquilo que você plantou. Eu não estaria tentando derrubar o irmão que está na igreja, ou aquele que está no departamento, ou até mesmo no meu trabalho, querendo galgar uma posição. Muitas vezes eu não tento demonstrar pela minha qualidade, mas eu tento ao máximo derrubar aquele que está na posição, para que eu possa tomar o lugar dele. Mas eu não entendo que o crescimento dele, juntamente comigo, nós vamos crescer. O crescimento do meu patrão vai fazer com que ele possa me abençoar mais. E muitas vezes tem pessoas que começam a trabalhar com alguém simplesmente para aprender quais os métodos que ele usa, para ir na próxima semana ou no próximo mês e abrir um estabelecimento, às vezes na frente daquele que ele trabalhava como empregado, porque ele não entendeu aquilo que acontece na sua vida, que precisa mudar. E se tem alguma coisa que nós aprendemos a entender, que é importante engrandecer, e que Deus fala de engrandecer na Bíblia, é o nome de Deus. Nós, a todo tempo, ele diz que precisamos diminuir, para que ele cresça. Porque todas as vezes que eu quero me engrandecer, sem reconhecer, eu estou fazendo com aquelas pessoas que ainda não têm compromisso com Deus, dizer: se ser crente é ser isso, eu não quero ser um cristão. Será que nós estamos prontos para aceitar o desafio do Senhor Jesus? Vamos ver se vai passar aqui. Passa o próximo slide para nós. O que me faz pensar que estou em posição de endireitar você, quando estou em tal confusão na minha vida? Sabe, muitas vezes nós gostamos de ajudar as outras pessoas e não entendemos que muitas vezes somos culpados dos piores pecados na vida de outra pessoa. Romanos capítulo 2, versículo 1, o apóstolo Paulo fala assim: talvez você pense que pode condenar esses indivíduos, mas é igual a eles e não tem desculpa. Quando você diz que eles deveriam ser castigados, você está condenando a você mesmo, porque você julga os outros e pratica as mesmas coisas que eles. Nós precisamos reconhecer a nossa posição, a importância de nos posicionar, porque nenhum de nós estamos na posição de nos gabar e querer achar que somos melhor que alguém, porque nós normalmente somos cegados pelo nosso próprio preconceito, espírito hipócrita, o pecado que nos age, e pensamos que podemos ajudar a vida do nosso irmão. Olha só o que diz o próximo slide, coloca para nós. Na verdade, estamos vivendo como um hipócrita. Jesus Cristo disse que estamos atrás de uma máscara, estamos apresentando algo que na verdade não somos, e muitas vezes a verdade que é dura de engolir é que Jesus Cristo estava falando que nós somos piores do que aquelas pessoas que muitas vezes nós julgamos. Olha o que está aí na revista de vocês. Quando falamos sobre a falha que é visível na vida de alguém, revelamos na verdade eu botei aí um cânion, um grande buraco que nós temos dentro de nós, e para preencher o nosso buraco e a nossa falha, nós começamos a querer colocar o outro em posição pior que a nossa, mas estamos revelando que o nosso coração
ele não tem nada de Deus, porque se estivesse cheio de Deus, nós estaríamos querendo ajudar as outras pessoas, em vez de derrubar essas pessoas, simplesmente porque eles têm uma opinião diferente da nossa, ou porque pensam diferente de nós, ou quando não, porque vão numa igreja diferente da nossa, porque não entendem a interpretação que nós temos sobre os dons do Espírito. Sabe, o pastor falou algo muito interessante aqui ontem, que eu acho que na introdução dele, ele falou algo, a Jane até anotou, e disse assim: olha, isso a gente não pode entender. Deus está mais preocupado em mudar o nosso caráter, aquilo que somos, do que nos dar os seus dons espirituais. Ele não quer que nós sejamos carismáticos, muitas vezes no sentido de ser bonzinho e agradar a todos, mas Ele quer que nós estejamos refletindo o caráter de quem Ele é. Por quê? Ele disse que nós somos os seus representantes aqui na terra. Ele nos chamou para fazermos a diferença, porque este era o plano que Ele tinha desde o princípio. A Bíblia diz que quando Ele chamou Adão e Eva, e ele deu as instruções para eles do que eles deveriam fazer, Ele disse: olha, eu quero que vocês multipliquem e enchem a terra. Quando Ele falou que eles queriam que eles enchessem a terra, porque Deus os criou em perfeição, eles refletiam a glória de Deus, e Deus estava querendo: eu quero encher a terra da minha glória, eu quero que toda a terra seja cheia da minha glória, e que vocês sejam reflexos daquilo que eu tenho para vocês. Mas por causa do pecado, a Bíblia diz que eles foram expulsos, e o capítulo 5 começa falando a genealogia de Adão, e diz: olha, quando Adão foi criado, ele foi criado à imagem e à perfeição de Deus, à semelhança de Deus. Mas no versículo 4, 5 em diante, ele diz assim: mas depois de um certo tempo, Adão foi expulso do jardim, e ele conheceu a sua mulher, e ele deu à luz, e ela deram à luz a um filho, e este filho foi gerado à imagem e semelhança de Adão e Eva, não mais a imagem e semelhança de Deus, a imagem e semelhança de um Adão e Eva caído. E nós precisamos entender a importância de deixar o Senhor arrancar as nossas máscaras, e tirarmos e ouvirmos o conselho de Deus, e honrar este conselho que Ele tem para nós, de que nós precisamos dEle, sem Ele não somos capazes. E é isto que Jesus Cristo está tentando nos apresentar, que nós precisamos viver muito mais além do que aquilo que pensamos, aquilo que queremos às vezes demonstrar para essa outra pessoa. Ele está fazendo: primeiro, precisamos limpar as nossas vidas, precisamos cuidar daquilo que temos em casa, antes de querermos cuidar da vida das outras pessoas. Como aquela mulher, que todo dia falava para o marido: eu não aguento, olha lá a nossa vizinha, como que ela tem coragem de colocar roupa suja no varal? Parece que eu não sei que tipo de água que ela está usando para lavar. Olha, dia após dia eu vejo, ela vai lá e pendura roupa suja. Eu não acredito que ela está fazendo isso. Depois de semanas, o marido vendo ela falar isso e não aguentando mais, ele vai lá e lava o vidro da janela dela. E aí ela vê que na verdade o que estava sujo era a janela da casa dela, e não a roupa da vizinha que estava no varal. Muitas vezes nós precisamos aprender a lavar e tirar algumas coisas da nossa vida que estão nos impedindo de ver com clareza. E o pastor Cassiano falou algo aqui muito interessante, que muitas vezes nós lemos. Ele falou algo muito interessante, olha só, ele disse que aquele que não nasceu de novo e não recebeu a mente de Deus transformada, não consegue viver e nem entender esses princípios. Como que alguém bate numa face e eu vou dar outra? Quando que alguém me chama para caminhar 1 milha e eu vou 2? Quando que eu vou viver esses princípios de Deus, se eu não tiver a minha mente transformada e entender que somente pelo Espírito de Deus eu posso fazer essas coisas? Mas nós precisamos entender que para vermos com clareza, precisamos começar a deixar que o Senhor tire algumas máscaras da nossa vida. Precisamos deixar que Ele remova, sabe, a trave do nosso olho primeiro, para podermos ajudar o nosso irmão. E até aí na revista eu botei algumas maneiras que podemos ver como ajudar o nosso irmão. Uma vez que nós limparmos a nossa vida, vamos poder ver com o nosso próprio coração com mais clareza. Quando eu estou bem, sabe, muitas vezes, olha só, uma frase que eu ouvi: pessoas que machucam é porque estão machucadas. Pessoas que refletem
aquilo que vivem na sua vida, aquilo que aprenderam dos seus pais, eles vão agir daquela maneira. E muitas vezes a gente precisa entender que nós precisamos passar por esta restauração, se é que nós queremos ajudar alguma outra pessoa, para que nós podemos ajudar a pessoa que está fracassada, que está longe de Deus. Olha só, veremos de Deus o fato de que um dia vamos nos apresentar da presença dEle. E como vamos nós nos apresentar? Quando reconhecemos que sempre que falamos algo, ou que nos apresentamos da maneira que Ele espera, sempre que eu vou falar algo, eu preciso saber, isso vai edificar? Não vai edificar? O Senhor se agradaria? Sabe, tem uma frase que os americanos gostam muito, é a expressão WWJD, What would Jesus do? O que Jesus Cristo faria se Ele estivesse no seu lugar? Jesus Cristo falaria isso? Se fosse Jesus, Ele faria isso? E o nosso pastor Edivaldo tem o hábito de dizer, e ele fala isso muitas vezes, o que Jesus Cristo faria, muitas vezes nós não temos coragem de fazer, mas aquilo que nós estamos fazendo, nós queremos que todo mundo faça. E muitas vezes o que Jesus Cristo quer que nós façamos, que é olhar para as outras pessoas com misericórdia, nós temos dificuldade de fazer, sabe? Veremos com amor, veremos com mais compaixão de um verdadeiro amigo, quando entendermos o que aquela pessoa precisa, quando nós estivermos com o nosso coração consertado. Poderemos alcançar um irmão caído ou um pecador perdido, quando nós entendemos que não somos melhores do que eles. Na verdade, a diferença é que fomos alcançados e deixamos que o Espírito Santo mude a nossa mente, sabe? Não podemos abordar as pessoas com um espírito de julgamento, ou sendo influenciado por esse julgamento de censura e de condenação, mas um espírito de restauração. Quando julgarmos, a Bíblia diz, queremos julgar para ajudarmos o nosso irmão a melhorar, ajudarmos ele a mudar aquilo que precisa, no sentido de tem pessoas que não gostam muito dessa expressão crítica construtiva, mas eu particularmente acho que existe crítica construtiva. Tem pessoas que dizem que não tem, toda crítica ela é para baixo, mas eu acho que tem um tipo de crítica importante nós ouvimos para mudarmos a nossa vida. O apóstolo Paulo em Gálatas capítulo 6, ele vai dizer assim, olha, irmãos, se alguém for vencido por algum pecado, vocês que são guiados pelo Espírito de Deus, devem com mansidão, com o caráter de Deus na nossa vida, ajudar esta pessoa a voltar para o caminho certo, essa pessoa que caiu, e cada um cuide, para que você também não seja tentado, ajude os outros a levar os seus fardos, e assim deste modo, você estará obedecendo a lei de Cristo. Quando o Senhor nos transforma, o que mais nós temos no nosso coração é um desejo de ajudar as pessoas, para que eles possam entender aquilo que o Senhor já fez claro na nossa vida. Por isso, não é possível, quando nós não entendemos, não vemos essa mudança, não é possível quando nós temos uma atitude sempre crítica e julgadora, mas quando não caminhamos em amor, nós sempre vamos estar no negócio de derrubar e de destruir as pessoas. Já estou caminhando para o fim da minha parte. Eu disse para os irmãos que a minha primeira palestra era um pouco mais dura do que os outros irmãos que já falaram até aqui, mas Jesus Cristo, Ele falava muitas coisas, e como um bom pai, a Bíblia diz que Deus corrige aqueles a quem ama, e muitas vezes é preciso um pouquinho de dor. Muitas vezes nós entendemos que o médico precisa cortar para tirar aquele mal, para que cicatrize e que possamos ser curados. Nós precisamos deixar o Senhor transformar a nossa vida. Eu tenho alguns slides aqui, olha só o que diz o pastor John MacArthur. A igreja não é perfeita, nunca foi. Algumas pessoas usam este fato como desculpa para manter-se longe e afastado da igreja, dizendo, eu gostaria de frequentar uma igreja, mas há muitos hipócritas ali. Nesse caso, eu penso, venha, teremos um lugar para mais um. Ele diz, vem aqui, tem lugar para mais um. Sabe, sempre tem lugar para mais um. Na verdade, nós temos desculpa de estarmos em algum lugar, e nós estamos na mesma posição. Sabe, mas esse aqui é um pastor. Mas olha só o que já disse Platão. Podemos facilmente perdoar uma criança
que tem medo do escuro, mas a real tragédia de vida é quando homens e mulheres têm medo da luz. Eu trago este princípio para dentro do entendimento cristão. A Bíblia diz que Ele é a luz que muda o nosso entendimento. Quantas vezes temos dificuldade de vir para uma escola, uma EBD? Se os nossos EBDs fossem tão cheios quanto os nossos cultos de domingo, onde a palavra de Deus é apresentada como uma luz, como um guia, como algo que nos instrui, nos mostrando que precisamos mudar. Aí nós vamos ver a real tragédia de quantos cristãos que sofrem, não entendendo que o remédio, que a solução é apresentada para eles aqui, semana após semana, e eles continuam vivendo aquela vida, não entendendo que precisa mudar. Olha só o próximo slide. Falar do pecado dos outros não torna você mais santo, apenas um pecador fofoqueiro. Sabe, nós gostamos de falar dos outros, mas olha só essa outra frase aqui, eu li essa semana passada e eu achei muito interessante. Você quer falar da vida de alguém? Fale da vida de Jesus. Fale do que Jesus Cristo fez na sua vida. Fale do que Ele pode fazer na vida das outras pessoas. Entenda que Ele tomou o nosso lugar. A Bíblia diz que Ele tomou o nosso lugar e veio nos dar o exemplo de que precisamos mudar. E aí a gente precisa entender, olha, não é errado confrontar uma pessoa com seu pecado. E é aqui que muitas vezes nós não entendemos que o pecado, ele tem que ser julgado. Pecado não precisa, pecado não é doença para tratar com remedinho, não. Pecado só tem uma maneira de ser tratado: com o sangue de Jesus Cristo, com o sacrifício dele tomado no nosso lugar, e entendermos que ele tomou o nosso lugar e que nós precisamos fazer o que ele disse: crucificar o nosso eu. Entender a posição de entendermos e tomar essa posição. E quando nós não entendemos que precisamos tomar uma posição para aquele que está em pecado, nós estamos nos tornando, digamos assim, o que Jesus Cristo disse, culpados do sangue daquela pessoa. Olha só o texto que está aí para vocês. A repreensão aberta, franca, é melhor que o amor secreto. As feridas feitas por um amigo sincero são melhores que os beijos de um inimigo. O apóstolo Paulo diz: quando você vê o seu irmão errado e você chega lá e diz para ele que ele precisa mudar, leve ele a entender que você não está julgando para criticá-lo no sentido de se colocando como juiz, mas você está dizendo a ele: olha, analise as suas ações. Continuar desse jeito, o que vai ser da sua vida? Como vai ser o seu fim? Eu tenho alguns versículos aqui para apresentar para os irmãos que a gente precisa entender. Levíticos 19, versículo 17. Não alimentem o ódio no coração contra o seu irmão, mas confronte ele sem rodeios quando estiverem errados, para não serem responsabilizados vocês pelos pecados deles. Já falei aqui sobre Mateus 15, 18, do versículo 15 ao 17, como devemos tratar com os nossos irmãos. Muitas vezes a gente já quer jogar aquilo que ouvimos de alguém, como falou aqui o pastor Cassiano, como um saco de pena, né, sem entendermos tudo o que está acontecendo. Mas o apóstolo Mateus, ele disse assim: olha, vá você conversar com ele em particular, trate primeiro com ele. Se ele ouvir, você recuperou seu irmão. Mas tem aquele irmão que é um pouquinho mais duro. Se ele não ouvir, ele diz: leve 2 testemunhas para que se cumpra aquilo que a lei diz, que você não seja apenas o acusador, mas que você vai ter 2 ou 3 testemunhas juntamente com você. E se ainda estiver difícil, apresente o caso à igreja. A igreja é o local que o Senhor deixou para tratar as pessoas. O Lucas capítulo 17, versículo 3 diz assim: se o seu irmão pecar, repreenda-o, mas se ele se arrepender, perdoe-o. Precisa perdoar. Perdão é algo necessário nos nossos dias. Está aí na revista de você, eu coloquei essa frase: recusar-se a enfrentar uma pessoa por causa do seu pecado está tão errado quanto um médico em recusar confrontar um paciente com a sua doença. Sim, Jesus Cristo disse: não julgueis segundo a aparência, mas julgais segundo a reta justiça. Sabe, ele disse: você não pode julgar uma árvore pelas suas folhas,
Mas uma vez que você colhe o seu fruto, você vai saber se aquela árvore é boa ou ruim. Você não pode julgar um livro simplesmente pela capa, mas uma vez que você veja o conteúdo que nele está escrito, você sabe se o livro é bom ou não. A chave é não julgarmos pela aparência. O meu tempo está acabando e eu quero caminhar para encerrar contando mais uma historinha. O pastor Cassiano contou e eu gosto de contar a história também. Olha só. Conta-se que uma certa senhora, ela estava no aeroporto e ela comprou um livro para ler. Primeiro ela gostou do livro pela capa. E ela gostou tanto do livro pela capa que ela já começou logo a ler. E ela comprou um pacotinho de bolacha e colocou na sua bolsa e sentou tão rápido para ler o livro, tão focada no livro que ela estava lendo, que de repente chega e senta alguém do seu lado. E ela nem notou muito o que o homem fazia, mas ela viu que o homem pegou na sacola do lado, que ela não tinha prestado muita atenção, porque ela estava lendo o seu livro, um saco de bolacha igual que ela tinha. E ela achou que ele tinha pegado dele, mas ela disse assim, não vou falar nada, achou que tinha pego a bolacha dela, né? Aí o homem vai, pega uma bolacha, coloca o saquinho do lado. Ela disse, não acredito que ele fez isso, nem pediu nada. Ela foi, pegou uma bolachinha também. Ela terminou de comer, ele foi, pegou outra. Ela disse, não, eu vou pegar outra também, vamos ver até onde que ele vai. Chegou na última bolacha, o homem pega e viu que era a última, e ele parte no meio, e dá a metade que sobrou com o recheio para ela ainda, né? Olha, pega a sua metade com o recheio. Ele se levanta, sai e vai para pegar o seu avião, porque o avião dele saía antes dela, e ela está toda indignada, não acredito, chega aqui, eu estou lendo o meu livro, meio distraída, mas ele põe a mão dentro da minha bolsa, pega o meu pacote de bolacha, come tudo e ainda tem coragem de partir a última bolacha. Mas aí é chamado o seu voo e ela corre para entrar, apresenta a passagem. Quando ela senta no seu assento já estabelecido, ela vai guardar o seu livro dentro da sua bolsa e ela nota que lá dentro estava o seu pacote de bolacha. Na verdade, aquele homem estava repartindo o saco de bolacha que era dele, e até no último momento ele fez questão de repartir a última bolacha. Muitas vezes estamos julgando, e além de julgar, não estamos tratando da maneira que Jesus Cristo espera que nós tratamos, com bondade, com o caráter dele na nossa vida. Para encerrar os meus últimos 5 minutos, eu quero deixar aqui alguns conselhos de razões pelas quais muitas vezes nós criticamos, não entendendo o que estamos fazendo. As críticas normalmente fazemos porque elas aumentam a nossa autoimagem. Quando nós criticamos os outros, nós vemos que eles erram bastante e nós queremos demonstrar que principalmente quando criticamos ou julgamos para os outros ouvir, para querer fazer com que as pessoas pensem que nós somos melhor, e muitas vezes julgamos para querer derrubá-lo, simplesmente para nos colocar na posição dele. As críticas são feitas muitas, porque crítica é muito bem apreciada. Você já notou que se você faz um post na internet muito interessante, às vezes as pessoas, ninguém dá um like ou compartilha, mas quando você posta falando mal de um outro, este é o post que as pessoas mais vão estar falando, este é o negócio que vai mais estar acontecendo, porque as pessoas gostam de compartilhar notícias maus, sabe? Quando tem um desastre, as pessoas gostam de estar vendo o mal muitas vezes das outras pessoas. As críticas nos fazem sentir que as nossas falhas não são tão grandes. Quando nós criticamos os outros, olha só o que normalmente nós dizemos: eu erro, mas eu não erro tanto quanto o irmão. Eu erro, mas olha o erro do meu irmão, olha o que ele fez, olha como ele faz. Nós racionalizamos nossas decisões e ações, às vezes apontando para o fracasso dele. Olha, eu vou fazer um negocinho aqui para me ganhar um dinheiro na minha firma. Olha, mas tem aquele irmão lá na igreja que está fazendo e sonegando imposto muito mais do que eu. O meu patrão está fazendo isso. E nós tomamos as nossas decisões julgando as ações das outras pessoas. E aqui a sexta diz assim: as críticas são uma saída para mágoa e vingança. Muitas vezes criticamos porque nós sentimos que aquela pessoa merece
Muitas vezes nós estamos demonstrando o que realmente está no fundo do nosso coração. Ela me machucou, então ela merece ser machucada. Ela precisa receber e entender o que eu passei quando eu passei por aqueles problemas. Meus irmãos, se você se sente culpado de julgar outra pessoa porque elas não vivem como você vive, você precisa pedir que o Senhor abra os seus olhos e ajude você a reconhecer a trave que está nos impedindo de realmente ver o que está acontecendo na vida dos nossos irmãos. Eu sei que foi um pouco duro, tentei amansar com algumas historinhas, mas nós precisamos reconhecer que o nosso comportamento fala muito sobre aquilo que realmente temos dentro de nós. O que está nos fazendo agir ou tomar estas atitudes? Realmente estamos vivendo o que disse o apóstolo Paulo, 1 Coríntios capítulo 5? Aquele que está em Cristo, nova criatura já se transformou em algo novo, não fala mais mal, não mente mais, ou ainda estamos em Cristo, mas a nossa velha natureza é o que está controlando as nossas vidas. Muitas vezes fomos julgados injustamente e por causa disso estamos julgando as outras pessoas. Precisamos liberar perdão contra aqueles que nos deram caneladas, segundo diz o pastor Cassiano. Precisamos tomar uma atitude, e se nós não fizemos, como cristão, precisamos começar a tomar atitude depois de hoje, porque a Bíblia diz que aquele que muito é dado, muito será cobrado, sabe? Muitas vezes nós tomamos uma atitude porque ainda não ouvimos ou não sabemos aquela verdade, mas tem uma coisa: nós ainda estamos apenas na terceira ministração. Nós vamos ter mais ou menos 6 ministrações, 3 maiores e 3 menores. Não tem como nós sairmos daqui e continuar dando desculpa de alguma das nossas ações. Precisamos tomar uma atitude e mudar. E se você reconhecer que precisa, todos os momentos que nós encerrarmos aqui, o pastor Jânio falou que vai ser dado a oportunidade de uma oração e o altar vai estar aberto. Se você quiser vir à frente, nós vamos estar orando por você e pedindo que o Senhor mude, transforme, toque na sua vida, porque precisamos ter a atitude que disse o pastor Cassiano aqui: todo dia buscar nos converter quando ouvirmos a palavra da verdade. Toda vez que viemos à igreja e ouvimos algo de Deus, precisamos dizer: Senhor, me ajuda a mudar mais, a melhorar mais, porque eu quero ser mais parecido com o Senhor, porque o nosso comportamento fala muito alto, como diz aquele ditado chinês: uma imagem fala mais do que 1000 palavras. De nada adianta ouvirmos e lermos e aprendermos muitas coisas, se não estivermos nos comportando, se não estivermos nos mostrando para as pessoas o que é ser um discípulo, alguém que pertence ao reino de Deus. Não vamos fazer o que o Senhor nos convocou para fazer: alcançar muitas pessoas que estão perdidas. Já diz um certo teólogo, e eu encerro com essa frase: a primeira Bíblia que o não crente vai ler não é aquela da capa preta, mas é a minha vida e a sua vida. Eles estão nos lendo como cartas vivas. Como estamos nós nos comportando? Que Deus abençoe a vida dos irmãos. Agradeço a oportunidade, em nome de Jesus.